A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Memória Viva. Hoje nós vamos falar da história de um médico que foi político, escritor e um visionário para a sua época. Foi o primeiro médico a se interessar em estudar as propriedades das águas termais em Poços de Caldas. Estou falando de Pedro Sanches. Olha, o Pedro Sanches nasceu em São Gonçalo da Campanha, que hoje chama-se São Gonçalo do Sapucaí. Tem uma história interessante, o pai era dono de uma pequena farmácia e ele, menino, cresceu dentro da farmácia, mas também tendo contato com o primeiro médico que morou em Poços de Caldas em 1840, que morou, na verdade, em Caldas, em 1841, que é o botânico Andrés Regnell. Este Andrés Regnell também era um frequentador da farmácia do pai. O próprio Pedro Sanches comenta da influência que recebeu não só do pai, que era o farmacêutico, mas também deste médico e cientista sueco chamado Andrés Regnell. Muito cedo se decidiu por medicina, tem uma história de educação bastante rápida e vai para a Faculdade do Rio de Janeiro, onde faz um belíssimo curso de medicina. Para se ter ideia, num período em que a escravidão ainda era a realidade do Brasil e havia determinado preconceito com relação a doenças que diziam ser doenças de negros, ele faz uma tese de doutorado falando de epilepsia e raça, que nada tinha a ver uma coisa com outra, que era uma doença que poderia acometer qualquer pessoa. Tem a fundação da cidade em 1872, nós temos um ano depois o Dr. Pedro Sanches chegando a Poços de Caldas. O Dr. Pedro Sanches, que foi um médico extremamente importante para a história do termalismo do Brasil, ele chega em 1873 a Poços após ouvir então esses relatos de cura sobre as águas medicinais. Interessante falar também que o Dr. Pedro Sanches ele defendeu a sua tese sobre epilepsia na frente do imperador. Então ele tinha, ele era um cientista, um pesquisador muito afoito e sempre em busca de muitos conhecimentos. E quando ele chega em Poços, ele percebe que as águas realmente curavam. E aí ele começa a desbravar esse mundo maravilhoso da hidrologia médica, importa vários livros da Europa, vem ali livros da França, de Portugal, da Alemanha, da Itália, e ele começa então a tecer o seu estudo e falar cada vez mais sobre as águas de Poços de Caldas. Ele escrevia muito para o Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Então o Pedro Sanches começa a ganhar um reconhecimento nacional nesse momento, até ser convidado então pelo governo em 1902 a fazer a primeira viagem científica pela Europa a respeito das águas medicinais. Pedro Sanches, que segundo o seu principal biógrafo, Mário Mourão, poderia se figurar
em qualquer das sociedades mundiais pela sua cultura, pela sua dedicação e pelo seu conhecimento científico, escolhe vir para Poços de Caldas em 1871, pertinho da fundação da cidade. Ele vem e conhece Poços de Caldas, passa a visitar parentes e assim que conclui o seu curso de medicina, ele vem para Poços de Caldas. Vai morar ali na Serra do Selado. Pouco tempo depois, com o surgimento da cidade que ele ajudou a construir, ele vem se morar na cidade e se casa com uma filha do Coronel Agostinho, passa a ser o médico, o primeiro médico de Poços de Caldas, embora não tendo nascido aqui. Ele passou 88 dias na Europa, né? Então ele conheceu alguns dos principais balneários. Em todos esses balneários ele ficava admirado e ele contava com muita emoção o que era conhecer uma cidade termal fora das folhas dos livros. Aquilo que ele só conhecia de balneários pelas fotografias ou pelos relatos. Então ele vai falar como deveria ser o tipo de banheira, como deveria ser então as praças, como as praças deveriam ser floridas, como as praças deveriam ter música, como os cafés faziam um conjunto harmonioso nessas cidades balneárias. Ele relata tempo de banho, ele relata sobre a equipe dos balneários, como elas eram bem vestidas, como o balneário era muito higiênico, muito limpo, muito claro, enfim. O Dr. Pedro Sanches, ele dá então pra gente, nesse momento, um norte, né, uma dimensão imensa de como deveria ser então uma cidade termal. Em tal período, as águas medicinais ou as águas hidrotermais, como se fala hoje, eram usados de uma maneira empírica, sem uma metodologia científica. Ele começa a estudar cientificamente as águas, colhe as principais águas de Poços de Caldas, leva para os principais laboratórios da Europa, para a Alemanha, para a França, para análise, e é a partir de Pedro Sanches que se começa a aplicar no Brasil, e não só no Brasil, mas em muitas outras instâncias internacionais, metodologia científica para se usar as águas. A ciência que é chamada hoje de crenologia, cujo pai oficial é Dr. Pedro Sanches de Lemos. O Dr. Pedro Sanches, ele começou um estudo muito interessante no comecinho do século XX, que era sobre as injeções endovenosas. Então, o que eram essas injeções? Eram injeções com água sulfurosa. Então, ele começou esse estudo pioneiro, acabou trabalhando um pouquinho com isso, com essas injeções, mas quem deu o pulo do gato depois foi o Dr. Mário Mourão. Dissemos Antônio Carlos foi importante essa questão das águas termais, né? E quem foi atrás disso, teve uma comitiva aqui de Poços na época para conversar então com o presidente de Minas Gerais. Na época não havia governador, tinha o título como presidente, que era Antônio Carlos. Inclusive o Dr. Mário Mourão foi junto com essa comitiva, porque eles tinham essa ideia de construir as termas, né, o Palace, esse conjunto que nós temos aqui no centro de Poços de Caldas, para poder atender justamente nessa questão das águas termais, né? E o Antônio Carlos foi super solícito e na época ele deu 5.000 contos de réis, que foi suficiente para fazer, né, a arquitetura das termas, e começou também ali a própria construção. E foi legal porque eles pediram, né, com esse dinheiro em mãos, o município pediu para o Eduardo Pederneiras, que já era um arquiteto famoso do Rio de Janeiro, para fazer então, para projetar as termas. Com isso ele projetou com esse dinheiro e também começou a levantar o prédio das termas, que foi muito importante e é muito importante para a gente até hoje, né? Então o Pedro Sanches, ele ganha um reconhecimento nacional, ele fica amigo do Rui Barbosa, né? Então o Pedro Sanches é um desses primeiros médicos a começar a receber celebridades na nossa cidade. Então o Rui Barbosa e outros tantos que chegavam até aqui, políticos ilustres já nesse momento. E o Dr. Pedro Sanches sonha com a moderna cidade balneária, aquela cidade que teria um grande estabelecimento termal e que fizesse o uso da água sulfurosa não só nos banhos de imersão, mas também nos banhos de hidromassagem, na aplicação de duchas, né, na aplicação de massagens. Então ele faz esse desenho pra gente. Mas infelizmente o Dr. Pedro Sanches morre em 1915 e não chega a ver essa cidade estruturada. Mas ele foi uma grande personalidade
que nos proporcionou, né, esse estudo apurado, esse estudo vivenciado na Europa. Nós tivemos pessoas muito influentes em Minas Gerais, né, e que ajudou a desenvolver Poços de Caldas. A gente pode perceber que Poços, perto das outras cidades que nós temos aqui, é bem diferente. Foi um projeto que era para ser uma cidade realmente ampla, para receber muitos turistas, né, pensando nas águas termais, depois pensando nos cassinos. Era uma cidade diferenciada que continua sendo até hoje, né? Então, muito mais do que uma igreja, do que um fórum, do que uma cadeia, a nossa cidade tinha que ter um prédio termal, um prédio que recebesse essas pessoas. E muito mais do que um prédio, né, como eu estava falando, ali um Palace Hotel. Por que Palace Hotel? Porque buscava-se naquele momento pessoas que pudessem pagar por esse tratamento termal. Então, eram cidades elitizadas naquele momento. Então, normalmente esses hotéis levam sempre o nome de Palace, por se remeter a um palácio. Fora isso, um prédio de divertimentos, que eles chamavam na época, que eram os cassinos. Mas por que tudo isso? Não era para receber turistas. Vamos lembrar que a gente está falando de um período no país, né, final do século XIX, início do século XX, que não se falava em atividade turística. E ainda mais do que isso, ninguém estava preocupado em ver natureza, porque o país era a própria natureza. Sabe aquela fita VHS, aquela que você tinha em casa e nunca mais você assistiu? Sabia que ela se estraga com o tempo? Então não perca tempo, me chame agora no WhatsApp que aparece aqui no seu vídeo e vamos converter a sua fita para arquivo digital. 3722 4004. Ligue agora, não deixe pra depois que estamos aqui pra te fazer feliz com ações importantes que você sempre quis. Profissionais dedicados pra te atender, uma superestrutura só pra você. Aqui na Fabi Calçados você encontra numeração especial do 33 ao 43. A Fabi Calçados Acessórios fica aqui na Assis Figueiredo, 1471, pertinho da Matriz.
farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. Voltamos com Memória Viva. A história de Pedro Sanches se confunde com alguns patrimônios históricos de Poços de Caldas. Um deles, as termas Antônio Carlos. Foi lá que ele atuou e colocou em prática a crenologia. Então, nesse momento, essas cidades começam a ser construídas, tem todo esse projeto urbanístico e arquitetônico com um único objetivo: curar. E a cura se processava de que maneira? Então, as pessoas tinham uma rotina muito rígida implantada a partir da água medicinal. Elas acordavam 8 horas da manhã, é muito interessante essa passagem. Elas tomavam seu primeiro copo de água medicinal. Elas precisavam andar ao redor de parques e praças, então por isso a gente tem esses prédios no meio de um grande parque, né? Aqui o Parque José Afonso Junqueira, a Praça Pedro Sanches ao redor, depois o Pedro Sanches foi homenageado com o nome dessa praça. Elas andavam ao redor de parques e praças, ouvindo boa música. Então isso que eu estou relatando, eu li em inúmeras teses médicas. Então eram teses médicas mesmo, teses que falavam sobre o processo de cura do termalismo. Mas ele não se resumiu a estudar e aplicar as águas no tratamento das pessoas em um período que não existia remédio sintético, que não existia antibiótico. Cada viagem que ele faz para as principais instâncias, ele colhe também informações sobre turismo, informações sobre urbanismo, e são estas informações que vão traçando o que seria Poços de Caldas a Poços de Caldas de hoje, com ruas largas, com as diversões. Ele acrescenta nos tratamentos que não bastava um tratamento médico, que a pessoa tinha que ser curada física e espiritualmente. Receita tratamentos de 21 dias e dentro deste tratamento estava incluído as diversões, uma mudança de vida. Ir para as noites, para os shows, para os espetáculos, também fazia parte de tratamento do Pedro Sanches. Mas o fato é que o Dr. Pedro Sanches foi um dos pioneiros nesse momento na cidade a utilizar as águas sulfurosas ali para o tratamento, então, de algumas patologias que seriam curadas pela nossa água termal. As principais doenças que as pessoas buscavam o tratamento aqui em Poços de Caldas eram sífilis, doenças venéreas, doenças de pele, pneumonia, essas doenças que na verdade a cura que se dizia era através das águas termais, porque as águas sulfurosas têm propriedades terapêuticas, né? Mas elas precisavam mais. Elas precisavam depois retornar ao banho termal, elas precisavam repousar, elas precisavam esquecer os negócios, as paixões, a vida aturada, e elas precisavam principalmente esquecer os cuidados tristes de uma cidade termal. E quais eram os cuidados tristes? Também eram as injeções endovenosas de água sulfurosa. Então esse espírito humanitário que hoje a gente não vê na medicina dos nossos dias. Dentro aqui do museu a gente fala muito isso, né, da questão da importância dessa história, e o trabalho que vocês fazem com esse programa é maravilhoso pra gente, né, porque assim, eu tenho um filósofo que fala disso, o Hegel, né, que a ave de Minerva, né, a ave lá da deusa Atena, que é a coruja, que é considerada a deusa da sabedoria, ela faz o seu voo ao final da tarde, porque daí tudo já aconteceu, né? Já aconteceram as guerras, as revoluções, e ela pode ter uma análise do que aconteceu. E isso que vocês fazem é justamente, né? Ou seja, a gente pegar essa história e aí, tendo a história da cidade, das coisas, da importância de lugares, né? de pessoas, a gente também dá valor ao nosso próprio município, ao que foi feito e ao que ainda é feito, né? O Dr. Pedro Sanches tinha o seu consultório, que ficava ao lado do hotel da empresa, que recebia já no final do século XIX, início do século XX, uma leva de curistas, né? Curistas, pessoas que procuravam a cura. E, obviamente, ele acompanhou ali a construção do primeiro prédio chamado Termas, que é que ficava onde hoje a gente tem o busto dele ali na Praça Pedro Sanches, mas ele falece em 1915 e esse prédio é inaugurado somente em 1917.
Então eu acho que é uma figura super importante não só para a história de Poços de Caldas, mas para a história do termalismo nesse momento no nosso país. E o que é mais curioso é que ele tratava das pessoas para depois perguntar se tinha condição de pagar. Consta nos documentos que algumas pessoas não pagavam porque eram amigas, ele faz um decreto para ele mesmo que bastava morar em Poços de Caldas para ter direito a um tratamento gratuito. Neste período de transporte difícil, Pedro Sanches montava no seu cavalinho, com a sua valise de médico, cuja valise está no Museu Histórico e Geográfico ainda hoje, com bastante medicamentos, ia para a zona rural, para as fazendas, à procura de pessoas que precisassem de tratamento médico. Então era um médico diferenciado. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que homenagear? Por que se lembrar da memória de um médico porque era da elite? Não, porque era um médico humano que se dedicou extraordinariamente à profissão, a tratar pessoas sem nenhuma outra preocupação, e foi dele que veio a ideia de bons balneários, de termos termas, como hoje Termas Antônio Carlos ou antigas termas, diversões que fizeram parte da história da cidade, além do urbanismo de Poços de Caldas, que influenciou muitas outras cidades brasileiras, com um traçado urbanístico interessante e com a cultura médica que se plantou em Poços de Caldas a partir de outros médicos, como o Dr. Mário Mourão, que foi até o seu confessor até a última hora, Dr. Benedictus Mourão e uma série de outros grandes profissionais que fazem a história de Poços de Caldas e transformam a cidade literalmente na cidade da saúde. O que acontecia nesse momento é que a gente não tinha os antibióticos, né? Então a gente tinha ainda muito uma medicina natural. A homeopatia, né, o uso das plantas medicinais e as nossas águas. E também o clima, né? A gente vai ter depois lá Campos do Jordão surgindo então como uma cidade propícia aos tuberculosos. Mas as águas medicinais ganhavam fama. E o que acontecia? Todo mundo achava que a água curava tudo. E não era assim, porque as águas elas têm propriedades específicas que vão de acordo então com formação geológica de terreno, com temperatura. Mas havia ainda alguma coisa muito interessante no final do século XIX que eles não entendiam, porque as pessoas chegavam, aquelas que se curavam porque a nossa água era compatível com o tipo de patologia que se estava tratando naquele momento, a cura acontecia, mas algumas outras não se curavam e iam embora decepcionadas. Outras pegavam galões de água e levavam para a família, aí chegava lá, a cura também não acontecia. E ninguém entendia por que isso acontecia dessa forma. Então foi só também no final do século XIX que o casal Curry descobriu então a radioatividade. Ou seja, o processo, aquele poder da própria água emitir essa radioatividade natural e ser benéfica ao organismo. Então, gente, isso prova que a cidade termal ela só faz sentido quando ela está na fonte. Não adiantava e não adianta pegar a água, engarrafar e levar, porque ela vai perder as suas propriedades, né? Então isso foi um momento muito importante do termalismo também. Nós temos um recorte de jornal, por exemplo, umas anotações de uma tia do Pedro Sanches e também uma anotação escrita por ela, e ela comenta assim: em 25 de maio de 1904, foi o Pedrinho agraciado pelo rei da Suécia e Noruega com o título da Real Estrela do Norte por merecimento científico. Ele era internacionalmente conhecido e respeitado como pai da ciência que passou a utilizar as águas medicinais. Poços nascendo nesse momento, mas seguindo como modelo então os grandes balneários europeus. E é a partir de Pedro Sanches que outros médicos que deram sequência ao seu trabalho, como o Dr. Mário Mourão, por exemplo, exigem do governo do estado, exigem do próprio império que faça investimentos interessantes em Poços de Caldas, mas vem principalmente a modernização da área central da cidade, com parques e jardins, com esta área que já havia sido reservada para ser parque, mas não havia sido executada. É a partir das ideias de Pedro Sanches que o Dr. Mário Mourão vai cobrar exatamente de governo do estado, nos anos 20, nos anos 30, que se passa da cidade de Poços de Caldas a cidade, a estância mais importante da América Latina.
gente tem aqui alguns objetos que pertenceram ao Dr. Pedro Sanches, e para a gente aqui no museu é legal porque através desses objetos do Dr. Pedro Sanches a gente pode contar um pouquinho, na visita monitorada, a gente conta um pouquinho da história do Dr. Pedro Sanches, né, que foi aí muito importante para a gente pensar nas águas termais, né, dentro da medicina, né, então foi com ele que começou tudo isso. Então a gente tem esses objetos aqui, é uma forma de a gente contar para as pessoas que visitam aqui o museu, né, a importância das águas termais aqui em Poços e do próprio Dr. Pedro Sanches. A gente tem escrivaninha, alguns livros que ele utilizava para estudo, a maleta também que ele utilizava, a bengala dele, né, alguns objetos que são realmente que pertenceram, que ele usou muito aí na sua vida, né? O museu tem hoje cerca de 1.800 objetos, né, de diversas pessoas aqui de Poços, e contando a história de Poços de Caldas, e também não só de Poços de Caldas, mas do Brasil, né? A gente tem moedas aqui, notas, pensando também em todo o Brasil. O museu funciona hoje das 8 da manhã até às 6 da tarde, de terça a sexta-feira, aos sábados do meio-dia até às 6 da tarde e aos domingos das 8 da manhã até às 2 da tarde. Dr. Pedro Sanches de Lemos morreu em 1915 e foi um período extremamente triste, dos dias mais tristes de Poços de Caldas. A chegada do corpo alguns dias depois, que veio pela estrada da Mogiana, e haviam pessoas que não suportaram esperar que a urna chegasse a Poços de Caldas e foram pelo caminho, pela estrada de ferro, pararam em Águas da Prata, e as pessoas ficavam olhando a hora que o trem chegou. Depois que houve então aqui o velório, o sepultamento foi um dos momentos tristes, era praticamente a cidade inteira parada, não se conformavam com a morte do grande Pedro Sanches, e o cortejo desceu pela praça principal, foi até o cemitério da Saudade, é um dos belos túmulos de Poços de Caldas. Mas a cidade, ainda inconformada, pediu que as autoridades fizessem um monumento em homenagem ao Dr. Pedro Sanches de Lemos, em agradecimento à grande contribuição que ele deu à cidade, e foi assim que nasceu essa escultura com o busto e abaixo um anjo, né, o Pirilampo da Caridade, o Anjo da Caridade. E por que ele está nesta praça ao lado do Palace Hotel? Porque atrás do lugar onde está o busto, que hoje é a galeria comercial do Palace Hotel, eram as primeiras termas de Poços de Caldas. E depois só que as termas foram demolidas quando se construiu as novas termas, a atual termas, que foi inaugurada em 1931. Então, o principal médico termalista ficava exatamente na entrada principal do principal balneário de Poços de Caldas, que é chamado de Antigas Termas. Este e outros conteúdos vocês acompanham nas nossas redes sociais e também tem o nosso canal no YouTube, Memória Viva com Ludmila Ramos. Se inscreva, dê o seu joinha e mande a sua sugestão pra gente. Até a próxima! Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olha o que vem por aí no Memória Viva. Relembrar um dos programas que nós fizemos lá no passado no Personalidades, contando um pouquinho sobre o Padre Carlos do Colégio Dom Bosco. Ele foi o responsável pela construção e a formação do colégio, que é referência em Poços e também na região.